Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre as nossas vidas. Antes de compartilhar com vocês o texto da Sagrada Escritura que eu gostaria de compartilhar, eu gostaria de estender o meu agradecimento ao pastor Jamison e à igreja, pelo convite para a gente poder estar aqui na igreja compartilhando com vocês da Sagrada Escritura e deste momento, É bem tradicional, que nas igrejas protestantes ou históricas, nesse período de outubro, a gente comemore a Reforma Protestante e tudo que ela deixou de legado para a gente, É bem verdade que nem todos os legados da Reforma são bonitos, mas não cabe agora a gente falar sobre eles, Então, eu vou pedir aos irmãos e às irmãs que nós nos coloquemos de pé e abramos a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 23. Eu estou utilizando aqui a Nova Versão Internacional, ela tem uma linguagem mais próxima, do português brasileiro que nós utilizamos hoje. Pode ter uma pequena diferença em termos de língua portuguesa, mas nada em termos teológicos, Nada em termos de Sagrada Escritura. Então diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 23. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Podem sentar. Um dos princípios da reforma é o sola scriptura, Vocês estudaram aqui durante o mês a vida da reforma, a vida de Lutero. Acho que os que tiveram curiosidade de buscar imagens da reforma e desses reformadores, perceberam que João Wycliffe, que Lutero, que Calvino, que Melanchthon, eles não estão com uma auréola sobre a vida deles, a cabeça deles, ou seja, aquela iluminação de como se eles fossem um anjo ou um santo. E eles também não estão com roupas, paramentos e vestes que os identifiquem como pessoas religiosas. Se vocês observarem,
eles estão geralmente com uma roupa preta, uma beca, como foi representada aqui pela União de Homens, né? E geralmente estão com a Bíblia ou com um livro aberto, lendo ou escrevendo. É uma mudança de paradigma, é a ideia de que eu preciso me apropriar e estudar as Escrituras para eu conhecer a Deus e qual é a vontade de Deus. E também sou humano, eu não preciso de uma espiritualidade para além daquela que eu vivo. Tem uma mensagem naquilo ali. Então, o sola escritura é um dos elementos da reforma que visa o quê? Olha, a gente precisa basear-se na Sagrada Escritura. E esse basear-se é necessário que a gente estude ela, para a gente entender a mensagem que está nela. Então, um dos meus desejos hoje aqui é que esse trecho ele seja explorado por a gente aqui de forma que seja significativo para a sua vida, mas a partir do que a Sagrada Escritura mesmo contém. O que é que ocorre aqui, né? Às vezes a gente não consegue perceber a dimensão, a profundidade e os desafios que estão nesse texto. Até mesmo porque nós não somos mais, como éramos no período anterior, educados a realizar esse estudo da Sagrada Escritura que se aprofunde mais na própria Sagrada Escritura, que a gente conheça a história do que está por trás dos textos. O que é que as palavras e o jogo de palavras que está dentro de uma narrativa significava naquela cultura e pode significar para a gente. Então, às vezes, a gente tem nas nossas comunidades cristãs, seja ela protestante, seja ela católica, seja ela histórica, pentecostal ou neopentecostal, é um verdadeiro circo em torno da leitura da Bíblia e da utilização da Bíblia. E é muito fácil mexer com as emoções das pessoas, não que isso não possa ser vivenciado, afinal de contas nós temos 5 sentidos, e se as emoções não fizessem parte da nossa vida, creio eu que Deus, o nosso Criador, tiraria isso da nossa realidade. Mas a forma com que isso é explorado, como a Sagrada Escritura é explorada, para mexer com a emoção das pessoas e conduzi-las a experiências que estão profundamente distantes da Bíblia, se dá muito também por a gente não se aprofundar nessas questões. Então vamos lá. A dimensão do que Jesus está falando para esse perito na lei é tão impactante que a gente precisa entender o que é o samaritano, para aquela audiência que está ouvindo Jesus falar, e especialmente aquele perito na lei. Bom, há mais ou menos 760, 750 anos antes de Jesus Cristo, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe aquela divisão de tribos no Antigo Testamento, e há um conjunto de tribos que vivem ao norte do que seria o território de Israel naquela época, e um conjunto de tribos que vivem ao sul. Há um número menor de tribos que vivem ao sul, e a tribo mais famosa do sul, todos conhecem, é Judá. As outras 10 tribos do norte têm sua capital final em Samaria, com um rei chamado Onri. Aliás, historicamente, essas 10 tribos eram muito mais poderosas economicamente, militarmente e também em relações internacionais do que a Judá de Davi. E existem mais coisas na história de Israel que se encontra sobre o reino do norte do que sobre o reino de Judá. Mas a gente vai entender mais à frente por que disso. Com o passar do tempo, o que é que ocorreu com esse reino, que é uma divisão em Israel, que está ali no livro de Samuel, certo? Essa divisão que houve no povo de Israel, onde 10 tribos passam a ter o seu próprio rei e 2 tribos ao sul, o seu próprio rei. No caminhar da história do Israel do Norte, houve invasões de povos externos. Um desses povos foram os assírios. E os assírios, eles tinham a seguinte política quando eles invadiam uma outra nação. Eles invadiam, eles dominavam e chegavam para aquele rei que estava lá e dizia: olha,
a gente vai deixar você aí, mas você vai ter que seguir o nosso compasso, fazer o que a gente manda. Se você se rebelar, isso não vai dar certo. Mas é claro que nenhum povo quer ficar sobre o domínio de outro povo, especialmente no mundo antigo, onde terra é propriedade de Deus e onde Deus habita. Se um outro povo invade o meu território, significa que está invadindo o território do meu Deus. Então eu não posso deixar isso acontecer. Então, mais cedo ou mais tarde, iam se rebelar. Então houve uma primeira rebelião contra os assírios. Os assírios voltaram, destruíram mais coisas, tiraram aquele rei, pegaram uma pessoa do grupo poderoso e disse: olha, você é pró-assírio, você é a favor da gente? Não, eu sou a favor de vocês. Então a gente vai colocar você como o regente dessa nação, fazendo aquilo que a gente quer, ok? Tá certo. Demorou mais um pouco, não se contentaram, se rebelaram novamente. Aí é para uma terceira fase, onde os assírios traziam pessoas do seu povo e eles misturavam a população para se perder a identidade étnica, a identidade religiosa, e daí eles teriam uma dominação mais penetrante, porque eles entravam também com as questões da sua cultura e por aí vai. É assim que ocorre com o povo do norte. O que é que ocorre com os israelitas do norte? Por conta de uma série de dominações de outros povos, especialmente dos assírios, é que eles tiveram essa pressão assíria para deixarem de ser o que eles geralmente eram. O que é que ocorreu depois daí? Quem teve a caneta na mão, e isso deve ser dito, assim como Lutero teve coragem de dizer certas coisas naquele momento para a Igreja Católica, e que nós festejamos, né? Olha como ele teve coragem de dizer isso, olha como ele foi corajoso, é por isso que nós estamos aqui, mas a gente não tem dimensão como aquilo foi um desafio para ele, e um risco de vida para ele, e nem todas as 95 teses correspondem ao que nós acreditamos hoje, mas mesmo assim ele foi lá e disse, é preciso dizer também para os irmãos, que quem tinha o poder de finalizar o Antigo Testamento, e especialmente o livro de Samuel, o Pentateuco, o livro de Reis e alguns livros proféticos, eram os sacerdotes de Judá. Era o povo de Judá. E o povo de Judá tinha uma visão, uma narrativa sobre o povo do norte, que já estava impressa há muito tempo na alma deles. Era o seguinte: já que se rebelaram contra a gente e dividiu o reino, eles não prestam. Eles são idólatras. Eles não seguem a Deus, o verdadeiro Deus. Só que tudo que tinha no Israel do Norte, tinha também em Judá. É porque a caneta do escritor de Judá faz apagar a realidade das mesmas coisas que tinham no Norte. Adoração a outros deuses, mistura de povos e tal. Ele faz dizer assim, não, aqui no Sul não tem. Isso daí é coisa do Norte. Parece aquela realidade que a gente vive no nosso país, né? Em que uma certa região fala da outra região, dizendo que a outra região só tem pessoas ignorantes, que a outra região só tem pessoas que ficam dependendo do trabalho daquela determinada região, que essas pessoas usufruem dos trabalhadores que estão na principal suposta região do país. Era essa a ideia, era essa narrativa que Judá deixou sobre o povo do norte, ok? Então, o que é que ocorre? Isso não se apaga da noite para o dia. Até o período de Jesus, essa compreensão sobre os israelitas do norte permanece. E eles são chamados de quê? Samaritanos. Vocês não são judeus de verdade. Vocês não têm sangue puro e não têm linhagem judaica. Todas aquelas linhagens que são construídas no período após o exílio babilônico, que Judá constrói para dizer quem são os verdadeiros judeus, é uma ficção. Eles também foram misturados, eles também tinham adoração a outros deuses. É só ler os profetas que vocês vão perceber, se lerem com atenção e cuidado, que os profetas dizem que no templo de Jerusalém, que no templo de Judá, existia adoração a outros deuses. Que reis de Judá, quando também foram invadidos pelos assírios, preferiram pagar o tributo ao rei assírio. O que é que significava isso? Que a comitiva real tinha que ir até a Assíria, se ajoelhar diante dos deuses assírios, reconhecer o rei assírio como rei de todo Judá
e retornar para sua casa. Mas um desses reis, inclusive, viu um altar, achou muito bonito dentro de um dos templos assírios e disse para o sacerdote: olha, copia aí, faz uma cópia arquitetônica desse altar e faz no templo de Jerusalém assim também. E quando ele volta, esse altar já está lá dentro do templo de Jerusalém. Então veja como a gente constrói uma narrativa sobre o outro e nós somos tão iguais a ele que nós construímos a ideia de odiá-lo, de dizer que ele não serve a Deus, porque ele não segue mais aquelas coisas que um bom judeu seguiria. Mas quando a gente vai ver a narrativa que eu construí sobre o outro, eu vivencio ela da mesma forma no meu estado ou no meu país. Eu só não quero que os outros vejam, porque eu preciso continuar dizendo que o outro é tudo aquilo de negativo, para que eu continue praticando o que eu pratico com aquele outro. Então, entenda, esse perito na lei cresceu ouvindo que um samaritano não conhece a Deus, que um samaritano não preservou a palavra de Deus, que um samaritano não teme ao verdadeiro Deus, e que um samaritano não adora o verdadeiro Deus na montanha correta, que seria Sião, que está em Judá. Não é à toa que a mulher no poço diz o quê? Os seus pais dizem que é para adorar em Sião, mas os meus dizem que é aqui, no Monte Garizim. Por quê? Porque os samaritanos tinham um Pentateuco que dizia que era no Monte Garizim. Se eles são tão idólatras e não temem a Deus, não conhecem a Deus, por que eles têm um Pentateuco? Porque eles continuam acreditando que Moisés trouxe a mensagem de Deus e a aliança de Deus para o povo de Israel. Porque no Pentateuco deles está o Monte Garizim, mas os judeus também fizeram o mesmo. Basta vocês passarem pelo livro de Êxodo, pelo livro de Deuteronômio, que vocês vão ver que eles nem sabem definir exatamente qual é o monte. Ora eles dizem que é Sinai, ora eles dizem que é Horebe, ora eles dizem que é a montanha, porque nem as pessoas que estavam escrevendo naquele momento já sabiam exatamente qual foi a montanha onde Deus se manifestou e deu os 10 mandamentos. Ficou em comum acordo seu Sinai, mas nem eles sabem. Então, por que o samaritano estava errado em dizer que era o Monte Garizim? Porque eu quero dizer que ele está errado. Ele não teme a Deus. E como é que ele tem um Pentateuco? Ah, porque o Pentateuco verdadeiro é o do judeu que está falando? Existiam vários na época de Jesus. Vários manuscritos contendo o Pentateuco. Aliás, existiam vários judaísmos que brigavam entre si para falar qual era o verdadeiro Pentateuco. Então não era só o samaritano. Então vocês estão entendendo como foi construída uma narrativa sobre aquela pessoa e todo um grupo, toda uma nação seguia aquela narrativa e não conseguia visualizar aquela pessoa como outro ser humano, como uma pessoa que conhecia Deus. Então é isso que está sendo posto aqui. E a gente não pode olhar para esse perito na lei e dizer, poxa, como é que ele agiu assim? Porque eu e você, se estivéssemos lá, sendo construídos dentro de uma sociedade que dissesse isso sobre o samaritano, muito provavelmente eu e você seguiríamos igual aquele perito na lei e acharíamos que o samaritano não temia e não conhecia Deus. Eu quero que vocês entendam o impacto na cabeça daquele perito na lei quando Jesus coloca que a pessoa que foi construída há séculos e que na cabeça daquele perito, na lei, não temia a Deus, Jesus está dizendo que foi justamente essa pessoa que praticou a vontade de Deus. Por quê? Vamos lá. Às vezes, a gente tem algumas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, que a gente já perdeu o peso do significado social e histórico daquelas palavras. Não é que a língua grega, irmãos, e a língua hebraica seja melhor do que a língua portuguesa ou do que a língua inglesa. Isso é uma construção da Idade Média, onde a igreja queria dizer que Deus falava hebraico, e que o grego, por ser uma língua complexa, era uma língua mais rica.
Não, cada língua tem a sua estrutura linguística e a sua forma de narrar o mundo, de significar o mundo. Poderia ser iorubá, poderia ser banto, poderia ser japonês, mas foi hebraico, foi grego, tá? Essas línguas não tem nada de especial nelas, de mais significativo nelas. Mas o que é que tem aqui? E tem uma história sobre uma palavra aqui, que se a gente não conhecer, a gente não entende o desafio que Jesus está fazendo àquele perito. Primeiro, se a gente não conhecer o que a gente passou a conhecer de forma um pouco mais aprofundada, eu acredito agora, o que era o samaritano para o povo judeu, como o povo judeu construiu uma narrativa sobre o samaritano, então, por que aquele homem tem aquela reação que Jesus coloca. Mas a outra é a palavra próximo. Próximo é uma palavra que nós utilizamos socialmente, que já perdeu a riqueza e a profundidade do significado histórico que ela tinha no povo israelita. Não é que ela é uma palavra melhor do que a palavra próximo em língua portuguesa, mas a gente precisa entender o que essa palavra em hebraico carrega socialmente. A palavra em hebraico, e não se esqueçam, Jesus estava falando aramaico na época dele, mas ele é de que tradição? Israelita. Qual é a língua do povo dele, da Bíblia? Hebraico. E qual foi a língua onde os textos do Antigo Testamento foram escritos? Em hebraico. Então, o que é que ocorre? O que era karov, a palavra hebraica para próximo? Não era simplesmente uma palavrinha que a gente diz assim, Jamison é o meu próximo, Edileuza é a minha próxima. Não. Tinha uma função social. Qual era a função social? Como essas sociedades eram sociedades que viviam em agrupamentos menores e de cultura de subsistência, o parentesco era grande, justamente para tentar se evitar a morte por falta de comida. A ideia também de que ter uma família grande era a ideia de prosperidade da mão de Deus na vida daquele grupo. Então, se eu plantasse grãos, como trigo, ou uma vinha, e de repente gafanhotos, e é gafanhotos mesmo no Antigo Testamento, viu gente? São gafanhotos ou são povo assírio destruindo tudo, não é demônio nenhum no Antigo Testamento. Se gafanhotos destruíssem a minha plantação, como é que eu iria sobreviver? Como é que eu iria alimentar a minha família? A primeira coisa que eu ia fazer era correr, sabe, para fazer o quê? Um empréstimo no banco da época. A pessoa mais abastada que tivesse mais grãos. Então eu ia procurar um empréstimo de grãos com ele, para na próxima estação eu plantar. Eu me endividava com ele. E eu ia trabalhar para ele. A maior parte da produção seria para ele. Imagine se acontecesse alguma coisa novamente, seca ou gafanhotos. Eu estava endividado com ele e ele ia cobrar. Sabe qual era a primeira coisa que uma família israelita fazia? Porque existia escravização no próprio povo israelita. Eles davam a filha para aquela família que deu os grãos. E olha, está no Antigo Testamento. Essa menina ia ser estuprada, usada pelo mais velho e usada pelos filhos. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 21, vai dizer assim, olha, se o pai rejeitar o filho, não pode rejeitá-la como esposa e jogá-la fora, ele vai ter que cuidar dela. Mas escravizava. É por isso que Amós diz, o pai e o filho vão à mesma mulher. Não é só uma questão de moral sexual, é de estupro, é de uso do outro como objeto, né? Depois, se ele não conseguisse pagar a dívida, ele iria começar a entregar os filhos, até o ponto dele ter que se entregar e a esposa dele. Isso dentro do próprio povo de Israel, que não só escravizou outros povos, escravizou a si mesmo. Isso acontecia, viu gente? Infelizmente acontecia. Então, o que é que ocorre? Vocês estão percebendo que socialmente está se criando um caos. O que é o karov? O que é o próximo? É aquele parente, pastor Jamison, que não perdeu a plantação, que ainda teve grãos de sobra, que vai e resgata Jamison. Ou seja, eu, César, plantei, colhi e ainda teve sobra. Jamison não plantou, se endividou, eu não vou deixar ele cair na escravidão. Eu vou lá
pagar a dívida dele, eu vou lá resgatá-lo. É uma das traduções também dessa palavra, que Jó utiliza. Eu sei que o meu Carove vive, o meu parente próximo que vai me tirar dessa situação. Então, veja que tem uma ação concreta, tem um ato concreto, de chegar ali, não deixar aquela pessoa e a família daquela pessoa cair em miséria, cair em desgraça, só porque eu posso acumular mais. Quando vocês leem um livro de Ruth, que Naomi vai ser resgatada, o que é que Boaz faz, né? Ele diz o quê? Olha, você é o fulano, é o Carove mais próximo dela, você precisa exercer o resgate dela. Aí ele diz, eu quero resgatar. Aí Boaz diz assim, mas você também tem que cumprir a sua função de Carove, que é deitar com Naomi e deixar um filho, porque a terra só passa para os homens, não podia passar para Ruth. Aí ele diz, não, aí eu já não quero. Boaz assume isso, ele paga a dívida de Naomi, mas também não fica com Naomi, né? Fica com Ruth, que era mais jovem, mais bonita. Então, o que é que ocorre? Ele resgata aquelas pessoas. Resgatar é pagar aquilo para aquelas pessoas não caírem em escravidão. É isso que é o próximo no Antigo Testamento. Não é uma falácia, não é a gente conversar sobre, não é a gente falar, não é o meu próximo. É uma coisa concreta, é um ato concreto de não deixar que primeiro se instale a morte, a fome, o estupro e a escravidão. E ali está um outro ser humano, por que eu não vou socorrê-lo? Eu tendo condições de socorrê-lo. Então é isso que é Carove. Está entendendo a dimensão do desafio de Jesus para esse indivíduo? Ele ainda vai além. Além de Jesus questionar toda a construção que aquele perito tem sobre um samaritano, e sobre a vida do que é um samaritano, ele ainda questiona como um sacerdote e um levita obedece à lei de Moisés cegamente. Gente, eu acho que a gente ainda não percebeu que Jesus está mandando desobedecer a Torá. O que é que a Torá diz sobre uma pessoa que esteja ensanguentada ou um animal? Para quem era sacerdote no Antigo Testamento e levita, não toque, porque senão você se torna impuro para prestar o culto. Não mexa, porque senão você se torna impuro para prestar o culto. E eles seguem isso à risca. E o que é que Jesus está dizendo com isso? Que o ser humano é mais importante do que esse trecho da Bíblia. Porque eles passam e eles não estão nem aí. Aliás, eles passam para o outro lado, porque importante é não se contaminar para estar no culto de Papai do Céu. Afinal de contas, é mais importante ir ao culto do que cuidar da pessoa e do ser humano que Deus criou para cultuá-lo. Jesus está dizendo, desobedeça a Torá e vá até o ser humano que está ali, porque senão você não está fazendo a vontade de Deus. E quando o texto segue, em que Jesus diz que é o samaritano que vai ao encontro daquela pessoa, diz assim, no texto que a gente leu aqui, e o samaritano teve piedade daquele homem. Provavelmente no seu texto pode estar assim, teve compaixão, né? A palavra grega é a palavra esplaguernon. Sabe o que isso significa? Você já viu aqueles movimentos na nossa barriga, quando a gente se compadece de uma situação? Aquele movimento que mexe com a gente, né? Lá nas entranhas, que a gente fica, poxa, isso não deveria acontecer. É isso que essa palavra grega diz. Vem de lá de dentro, das tripas, das entranhas, mexe com tudo, porque você sente que aquilo não deve ser assim. Então esse samaritano, que de acordo com o perito da lei e a história do próprio povo dele, não conhece a Deus, é um misturado, é um desviado, é aquele que se move de compaixão, de esplaguernon por aquele homem. E ele não para aí. Ele faz tudo o que um Carove deveria fazer. E olha que ele não é nem parente daquela pessoa, não sabe-se nem o nome desse samaritano, né? Só se diz que ele é samaritano. Jesus gosta mesmo de ir assim, sabe, na espinha dorsal, apertar e girar para a pessoa entender e ser provocada, né? Olha o que ele faz. Além do samaritano se mover de íntima compaixão, ele pega o ferido, ele limpa, ele leva para a hospedaria, ele cuida e ele ainda paga.
toda a construção que aquele perito da lei tem sobre aquela pessoa está sendo ali colocada diante dele, pressionado, para ele enxergar o quanto ele está equivocado. Mas ele não consegue mudar. Ele não consegue deixar aquela narrativa que o povo dele fez sobre o samaritano. Porque ele não consegue deixar. Porque quando Jesus pergunta para ele, quem foi que fez o bem? Quem foi o próximo? Quem foi o carouve deste homem? Ele não consegue dizer o samaritano. Ele utiliza um pronome demonstrativo. E geralmente na língua portuguesa os pronomes demonstrativos demonstram distância. Lá, aquele, aquilo lá, aquele outro. O que é que ele diz? Aquele que socorreu ele lá. É o próximo. Ele não consegue dizer assim, ó, o samaritano. O samaritano é que conseguiu fazer o bem. Ele não consegue despertar e enxergar que ele está conduzindo a espiritualidade dele, a vida dele, em torno de uma narrativa sobre o outro, que não tem nada a ver com Deus que ele diz seguir. É isso que Jesus está colocando para ele ali, naquele momento. Observe, nós somos diferentes desse perito na lei? Não somos não. Eu e você não somos diferentes. Nós gostamos de ler a Sagrada Escritura e falar muito mal dos fariseus, falar muito mal dos saduceus. Como é que não enxergaram? E como é que eu e você não enxergamos hoje as narrativas que nós, como comunidade de Jesus Cristo, estamos seguindo em relação ao outro? Quantas narrativas tem sobre o outro que nós carimbamos, que nós na igreja ainda celebramos, que nós na igreja ainda identificamos pessoas que irão nos defender sobre aquilo, porque nós iremos colocá-las nesse ou naquele lugar, e nós ainda endossamos isso. Você já pensou em você se colocar no lugar desse outro? E você fosse a pessoa que vivenciasse a negatividade e o poder destrutivo dessas narrativas? Como é que você ia olhar para esse tal desse seguidor de Jesus de Nazaré, que lhe constrói dessa forma? E aqui, gente, eu não vou apontar quais situações na sociedade nós, como comunidade cristã, de cristãos, seguimos sem nem olhar a besteira que nós estamos fazendo, porque eu sei que todos vocês são inteligentes e estão fazendo uma série de conexões com uma série de coisas que vocês sabem que nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos construindo sobre o outro, e nós estamos profundamente distantes de Jesus de Nazaré, porque esse não seria o espírito dele. Aliás, até os discípulos, né? Quando Jesus está descendo para Jerusalém, que ele não é recebido em Samaria, quer que a gente pique fogo sobre esse povo para morrer? Sabe o que é que Jesus disse para eles? Vambora, é assim mesmo, tem que meter fogo nesse povo. É isso que Jesus disse, não foi? Vocês ainda não sabem a que espírito vocês pertencem. E ali não é o Espírito Santo, tá? A palavra ali não é Espírito Santo. A palavra ali é a ideia assim, vocês ainda não entenderam que filosofia vocês estão seguindo, o que vocês estão seguindo. Vocês ainda não compreenderam nada. Mas nós, em pleno século 21, com toda a história do cristianismo, em que fomos perseguidos no início, por conta de uma narrativa equivocada sobre nós, mas depois, quando nós assumimos o poder, nós passamos a ser perseguidores. E a matar pessoas com a nossa narrativa. Porque se elas não fossem o que nós queríamos que elas fossem, nós matávamos. E não foram só os católicos, os protestantes também. Os protestantes também entraram na dança de construir uma narrativa sobre os povos do continente africano, que eles não tinham alma. Se não tem alma, para que evangelizar e ganhar para Cristo? Não se salva. Então, a gente pode tratá-los como animais. Especialmente com essa religião animista e louca que eles teriam. Era essa a narrativa. E não foi só o catolicismo, foi o protestantismo. Não se esqueçam que aquela parte ali de cima da igreja, historicamente ela foi criada para colocar negros escravizados. Em igrejas batistas,
em igrejas luteranas, em igrejas anglicanas e por aí vai. Nós fizemos isso na nossa história, porque nós aceitamos uma narrativa em um momento das nossas vidas sobre o negro e que a gente acreditava que era permitido fazer algo dessa forma com esse outro ser humano. E hoje, quantas pessoas sofrem com um cristianismo fajuta, medíocre, mesquinho, e que esqueceu a sua história de quando ele tomou o poder, ele só fez matar. Por conta dessas narrativas que nós construímos. Então, como eu disse aos irmãos e às irmãs, eu não vou dizer quais situações sociais nós temos hoje e que a igreja constrói toda a narrativa que mais destrói a vida dessas pessoas do que ajuda elas a se aproximar de Deus. Mas eu vou pedir aos irmãos que façam o seguinte: quando chegarem em casa, abram o Google e pesquisem assim: a parábola do bom travesti. Foi Rubem Alves que escreveu, e ele fez uma paródia, uma intertextualidade com esse texto bíblico, justamente para impactar a audiência de hoje. Porque o samaritano, a gente desconhece o que ele realmente era. Nós não vivemos aquela cultura, nós não estávamos lá. Mas as realidades sociais que nós vivemos hoje, essa nos causa impacto, quando nós somos desafiados a enxergar que tipo de construção a gente está fazendo sobre o outro, que faz inclusive a gente como igreja se distanciar tanto de Jesus de Nazaré. Não se esqueçam, a igreja do Apocalipse que Jesus está batendo na porta, não é da porta do pecador, gente, como a gente fala. Jesus está batendo na porta do pecador para que ele... Não, ele está batendo na porta de uma igreja. Ele está perguntando se ele pode entrar. Tem até uma narrativa, né, estadunidense, para finalizar essa mensagem, que na época da escravização no sul dos Estados Unidos, tinha um negro chamado Mateus, e ele estava no milharal, né, passou o dia trabalhando no milharal, e aí ele viu uma igreja, um louvor distante numa igreja. Ele disse: eu vou ali cultuar a Deus, porque eu passei o dia hoje muito cansado, eu vou lá celebrar a Deus. E aí ele vai todo feliz, rapaz. Quando ele destampa dentro da igreja, só tem o pessoal racista ali, né, que escravizava. Ele não entende, quando ele toma aquele susto, o pessoal pega, aí ele sai correndo, porque o pessoal ia pegar para matar mesmo. E aí ele sai correndo por dentro do milharal e corre todo mundo atrás dele e tal, e ele naquela correria, correndo mais, até que ele passa por cima de um riacho, uma madeira, e percebe que ele pode se esconder embaixo. Aí ele se esconde ali embaixo, o pessoal continua procurando ele muito cansado, adormece. Aí nisso que ele adormece, ele tem um sonho. Jesus está na frente dele, olhando para ele assim, todo sério. Quando ele acorda, ele diz: Jesus, meu Senhor, que bom que você está aqui, me ajude, eu não entendi nada. Eu estava aqui no milharal, fui cultuar o Senhor ali na igreja. Quando eu entrei ali, os irmãos vieram me perseguindo. Aí Jesus olhou para ele: Mateus, há 200 anos eu tento entrar ali, você vem de supetão agora e quer entrar? Cuidado com a narrativa que nós construímos. Cuidado, porque pode parecer que a gente está fazendo a vontade de Deus, e a gente está bem distante. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Deus pela palavra ministrada. Vamos chamar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, estaremos assim orando ao Senhor. Querido Deus, Pai de infinita graça, Deus de eterna bondade, nós louvamos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade assim concedida
ó Pai, de refletirmos nas Sagradas Escrituras e refletirmos a respeito da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar todos os dias, de forma que sejamos, ó Deus, orientados e iluminados pela Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos, oramos, ó Deus, pelos nossos visitantes. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa se fazer presente de uma forma toda especial, conduzindo-nos, Deus, ó Pai, nessa noite para as nossas casas, conduzindo-nos, Senhor, durante toda a semana em nossas atividades especiais, em nosso trabalho, na faculdade, nas escolas, e que em cada momento como esse, Senhor, nós venhamos testemunhar de Cristo Jesus. Que em cada local, Senhor, como esse, nós venhamos resplandecer, ó Deus, a Tua luz. Nós venhamos tomar atitude, Senhor, de verdadeiros cristãos. Em nome de Cristo Jesus, que a Tua Palavra, Senhor, ela possa a cada dia, ó Deus, nos assemelhar mais ao Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ministério de louvor.